Questão 18 diz assim: considere o gráfico da função f definida no intervalo real menos 4 até 4. A partir do gráfico de f representado, afirma-se corretamente que essa função a não possui raiz real, e aqui vem trazendo as outras alternativas aí para a gente ver qual delas é a verdadeira. Então vamos analisar uma por uma em relação ao gráfico, ok? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o gráfico. Aí, agora sim. Então vamos lá. Vamos ver se a questão A é verdadeira. Ó, A não possui raiz real? Será que A não possui raiz real? O que é raiz? Galera, raiz é exatamente o valor de x que faz com que y seja igual a zero. Então, quando eu tenho uma função, por exemplo, f de x, isso aqui é a mesma coisa que o valor de y. Então, quando eu tenho y igual, por exemplo, a 2x mais 2, ok? Aí eu falo que x é igual a menos 1. Aí eu vou substituir aqui, ó, y. Se der zero, isso significa que o menos 1 é a raiz dele. Então vai ficar menos 2 mais 2. Isso vai ser zero. Ah, deu zero. Então x igual a menos 1 é a raiz. O que vai acontecer com o gráfico? O gráfico ele vai cortar o eixo x no ponto menos 1, que dá zero. Então, aqui ó, eu estou observando que o gráfico cortou aqui. Ó, não está em cima do 1, mas aonde ele cortar no eixo x é porque quando eu substituir o valor desse carinha aqui na função que gerou este gráfico, o y vai ser igual a zero. Então, isso é a raiz. E aqui também, ó, quando ele tocou ou cortou o eixo x, é raiz. Então, aqui eu tenho uma raiz desta função aqui, e aqui eu tenho uma outra raiz desta função aqui. Então, isso daqui é falso. Isso aqui é falso, porque ele diz, não possui raiz. Sim, possui raiz. Aqui, onde ele corta o eixo x, e aqui, onde ele toca no eixo x. Então, isso aqui é falso, possui. Aqui, B, em relação ao gráfico, né? É constante no intervalo menos 3 e menos 1? Onde é que está o intervalo menos 3 e menos 1? A gente está olhando esse intervalo em relação ao eixo x. Então, está aqui, ó, menos 3 e menos 1. É constante? Olha, o gráfico ele não se altera, não é isso? Daqui até aqui, qualquer valor que eu jogar aqui, ó, o gráfico vai manter o mesmo. Vai manter o mesmo. Então, isso aqui ele é constante, ele se mantém. Então, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Pronto, já matamos a questão. Eu poderia parar aqui, né? Já matamos a questão. Mas só para questão de análise, deixa eu apagar isso aqui. Vamos observar as outras questões aí, só para a gente entender um pouquinho mais sobre esse gráfico aí. Bom, a letra C. É crescente em todo o intervalo de menos 4 a 0? Então, cadê o intervalo de menos 4 a 0? Ó, o intervalo está aqui, ó, vai daqui até aqui. O gráfico ele é crescente em todo o intervalo? Ah, ele saiu daqui e o final parou aqui. Ele foi crescente em todo o intervalo? Não. Por quê? Porque ele foi até aqui crescente, aqui ele se manteve constante, ó, já mudou o nome, se manteve constante, daqui ele voltou a ser crescente. Então, ele não é crescente em todo o intervalo, não é crescente. Então, isso aqui é falso. Pronto. Agora, tem o conjunto imagem igual a menos 4 até 4? Vamos lá, ele está falando de quê? De conjunto imagem. Galera, olha só. O conjunto imagem é em relação ao y. O eixo y se chama contradomínio. O eixo x se chama o domínio. Oh, meu Deus. Isso mesmo, o domínio, né? Deu até branco aqui agora. Então, ó, o eixo y é o contradomínio e o x é o domínio, ok? Só que os elementos que estão associados de y em x se chama imagem. É isso aqui, ó. Vamos fazer aqui um diagrama mais bonitinho aqui, ó. Eu tenho aqui o x e eu tenho aqui o y, ok? Vamos botar assim, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou botar 2, 3... Assim, tá bom.
Aí eu pego aqui, ó, isso aqui é o domínio, domínio. Esse aqui é o contradomínio, ok? Contradomínio. Aí eu vou e associo aqui, ó. Ah, esse bateu aqui, esse bateu aqui. Pronto. Quem é a imagem? A imagem é esse sujeito aqui, ó. Isso aqui é a imagem. É o 1 e o 3. Ok? Então, os elementos de y que estão associados a x. Esse é o imagem. Então, a imagem são os elementos de y que estão associados aqui, a x. Então, ela só vai daqui do menos 2 e vai até aqui, que está associado a x, até o 3. Pronto. Por que está associado? Porque quando eu traço uma paralela aqui ao eixo x, ó, ele vai batendo sempre num gráfico, né? Está pegando aqui o gráfico, está acertando o gráfico. Então, ele está associado a x. Está associado a x. Esse aqui, ó, o menos 3, passa direto, não acerta nenhum gráfico. Então, o intervalo do conjunto imagem é o de menos 2 a menos 3, e não de menos 4 a 4, porque esse intervalo aqui está se referindo ao x, mas a imagem se refere ao y associado a x. Então, matamos aí a questão e assim fechamos a 18.